Bruno Silva, cientista político. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo bem, certo. Bruno, hoje tivemos duas importantes entrevistas aqui no CBN Campinas. A primeira delas com o prefeito Dário Saad, né? Não só trazendo um pouco do balanço realizado, mas exatamente dos desafios agora para esse segundo momento, né? Do segundo mandato. E você pôde acompanhar também e um pouco incomodado com algumas questões, né, apresentadas aqui pela gente, mas estamos aqui nesse papel exatamente de cobrança realmente, né, Bruno? E também agora a nossa entrevista com o novo diretor do Denter, que vem nessa mudança, inclusive, da própria gestão da segurança pública no estado. Queria a sua análise, né, do que você ouviu e pôde acompanhar. Ô Sandra, eu acho que em ambas as entrevistas, né, embora a do Dário ele tivesse mesmo um pouco mais incomodado, porque obviamente como prefeito ele quer falar dos feitos da gestão, daquilo que já foi realizado, fazer também ali a prestação de contas, vamos chamar assim, das ações do seu mandato, mas é óbvio que a população, nós da imprensa, todo mundo que vive na cidade no dia a dia quer resposta sobre os novos problemas que vão surgindo. Então acho que da entrevista em si, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que existem problemas que são problemas de difícil resolução, principalmente quando questionado a dimensão da saúde. Ele fez uma fala no sentido que é muito correta, né? Tem que ter dito isso, o fato de que não dá para pura e simplesmente cobrar, obviamente, a prefeitura, o prefeito sobre ações dentro desse campo para melhorar o atendimento nas unidades de saúde, para melhorar a prestação do serviço. É também uma responsabilidade muito grande da prefeitura, mas é preciso lembrar que a política específica de saúde ela é tripartite, ela é dividida entre os 3 entes federativos. Então você tem o nível federal, o estado e o município, cada um com a sua parcela de responsabilidade. O município tem a obrigação constitucional mínima de 15% de investimento. Nenhum município de grande porte, pelo menos do que eu consigo aqui me lembrar rapidamente das cidades que a gente acompanha, que a gente vê a movimentação no dia a dia, os problemas, nenhum deles investe menos do que na casa ali próximo dos 30%, porque senão você não dá conta de atender as demandas. O governo federal faz a sua parte, o governo estadual faz a sua parte, mais do que dá para perceber da entrevista do prefeito, para a realidade de Campinas, isso ainda é muito pouco diante do tamanho do desafio do sistema. O sistema público de Campinas, ele é muito pressionado também pela região, e o que me chama a atenção é que, na minha leitura e na minha visão, Sandra, Felipe, ouvintes, é preciso então reforçar o nível de articulação e o papel que o Dário tem de liderança junto às cidades do entorno, para você poder pensar o compartilhamento dos financiamentos ali relacionados à saúde, posto que ele mesmo disse na entrevista que cerca de 20% a 25% da demanda vem de outras cidades, vem de outras localidades para Campinas, devido ao fato que Campinas tem especialidades médicas, enfim, a questão dos hospitais, e isso leva as pessoas a serem direcionadas para a cidade. Pressiona ainda mais, obviamente, o sistema, mas se você ajusta as dimensões associadas ao financiamento, você não resolve completamente o problema, mas você pode mitigá-lo. E hoje em dia tem algumas alternativas interessantes para serem cada vez mais pensadas, os próprios consórcios intermunicipais nesse serviço que são compartilhados, as pressões que são sempre necessárias sobre os parlamentares, ainda mais nesse ano, 2026, que é ano de eleições, como a gente vem reforçando aqui, as pressões têm que vir sobre os parlamentares, inclusive para poder fazer os ajustes necessários na lógica de financiamento. Então me chamou bastante atenção, principalmente esse tema da saúde, além das questões de infraestrutura que a gente vem tratando aqui no dia a dia, de manutenção, zeladoria, operações tapa-buracos, cuidados com a cidade, que nessa época do ano, dado fortes chuvas e dado uma série de problemas que acabam sendo acometidas as cidades por conta de questões do tempo, né? Ou seja, da temperatura como um todo, da sua variação, esses problemas batem a porta de maneira mais forte mesmo dos prefeitos. Eles precisam dar respostas, mas o que a gente vê cada vez mais, por exemplo, são menos equipes dando conta de fazer as manutenções, né, Sandra e Felipe? E só para, inclusive, dar um retorno aqui de algumas respostas que ele não soube precisar no momento, em relação a algumas promessas dos 100 dias e que naquele momento ainda não haviam sido concluídas, que eram as reformas do Centro de Saúde Santa Lúcia e Santa Mônica. Então, ambos já foram concluídos segundo a assessoria, e o raio-x do Mário Gatinho também já está funcionando, mas é que houve
um atraso dentro daquele cronograma inicial. O Diego, inclusive, mandou mensagem falando que o raio-x do Mário Gatinho tá funcionando porque o filho dele precisou e estava funcionando normalmente. Ele passou por atendimento ontem. Teve ouvinte que perguntou sobre falta de medicamento. Existem alguns medicamentos que estão de fato em falta por conta de problemas com as fabricantes. Tem no site da Secretaria de Saúde de Campinas a lista desses medicamentos. Outros medicamentos de uso contínuo, eles estão, tem eventualmente alguma falta pontual imposto, pode ser que tenha por conta da demanda, mas os estoques estão normalizados. Agora, curioso também é o prefeito dizer que esperam muitos candidatos aqui da nossa região, viu, Bruno? Então, muitos candidatos da região, isso pode até ser esperado, mas a questão é reverter tudo isso em voto, né, gente? Esse aqui é o ponto central, porque a região é grande, ela é pujante, ela é importante, mas ela é altamente disputada por todos, não só por quem é da região, porque aquela história, Sandra, que eu já comentava há dias atrás, né? Quando a gente olha Campinas e o seu entorno, dado o volume de eleitorado, tem muito candidato que nem é da região, que certamente vai fazer campanha e pedir voto, porque precisa dessa votação para sagrar-se vencedor. Resta saber se esses políticos, esses parlamentares que aí estão, não são os famosos, viu, Sandra, Felipe ouvinte, candidatos Copa do Mundo, que aparecem de 4 em 4 anos, né? Bruno, você apareça amanhã aqui, viu? Porque temos mais assuntos para comentarmos aqui, viu? Adorei a cobrança da Sandra, sensacional. Estarei aqui amanhã, você trate de aparecer. Muito bem, a gente sempre aparece para conversar com os nossos queridos ouvintes. Obrigada, Bruno. Amanhã, Bruno. Valeu, gente, até, um forte abraço. Estendemos aqui no horário, por isso, né? Temos essa limitação